galera, eu sou o Natanael Leda e esse daqui é o Ace de Disco. Fala galera, vamos para o 5º episódio do planejamento. Isso marca a metade dos episódios de planejamento. Depois a gente vai entrar numa parte mais interessante, mais avançada. Os planejamentos são o que? Para pessoa que está montando seu aquário, ou está começando, ou já até começou e precisa dar uma revisada para ver se está tudo certo. E é isso aí, o 5º episódio marca o meio dessa nossa aventura aí de planejamento. Depois a gente vai continuar com outros episódios aí, um pouco mais, aprofundando mais o tema de acaradisco e de doenças e outras coisas, beleza? Vamos lá. Bom, nesse episódio vamos falar de temperatura, de termostato, de tudo que envolve aquecimento, o que acontece, o que deixa de acontecer. A primeira coisa que é importante saber é que a temperatura do corpo do peixe não é igual à nossa. A nossa, independente da temperatura do ambiente, a temperatura do nosso corpo mantém a mesma, entendeu? Agora a temperatura do corpo do peixe é diferente, ele varia conforme a temperatura do ambiente. Então quer dizer, se a água está a 20 graus, a temperatura do corpo do peixe está a 20 graus e assim por diante. Por isso que é tão importante manter a temperatura do aquário constante. A gente trabalha com peixe de água quente, entendeu? Então a média que eu aconselho as pessoas trabalhar é de 26 a 31 graus, nem abaixo e nem acima disso. Esse intermédio aí depende muito. Alguns criadores usam uma temperatura, pra gente aqui em torno de 28 graus está excelente, entendeu? Mas nunca menos de 26 graus e nunca mais de 31 graus, beleza? Bom, o importante é deixarmos a temperatura do aquário constante. Por quê? Porque o que vai fazer abaixar a imunidade do peixe é a queda brusca da temperatura. Vou dar um exemplo. O aquário está a 30 graus, quando vê de repente entra água gelada ou água fria no aquário e a temperatura de 30 cai para 20. Isso é fatalidade, a imunidade do peixe vai lá embaixo, as doenças acabam pegando ele e ele acaba morrendo. Então, o importante é que não esteja variação muito grande na temperatura. Por isso que eu aconselho usar termostato. Eu vou explicar agora a diferença entre um termostato e um aquecedor. Beleza? Na verdade, quando eu falo termostato, é que ele é um aquecedor com termostato. E o termostato ele simplesmente liga e desliga automaticamente. A gente programa ele para ficar numa temperatura e ele mesmo vai ver a temperatura que está e vai ligar e desligar sozinho. Por exemplo, eu setei o meu termostato para funcionar a 28 graus. Quando a temperatura da água chegar a 27 graus, ele liga. Chegou a 28,5, desliga. E assim ele vai ligando e desligando sozinho. Com isso a gente não se preocupa com a temperatura. Fica ligado direto e a temperatura fica sempre constante. Agora os aquecedores, só aquecedor, o que acontece? Você tem que ficar de olho. Você liga, desliga, liga, desliga. Muitas pessoas falam, mas aquecedor é importante só no inverno. Esquece. Por quê? No dia tem várias mudanças de temperatura e isso que é o perigo, é a mudança, a queda brusca, como eu disse, a mudança de temperatura é muito complicado. Teve a queda de temperatura brusca
com certeza vai ter problema no aquário. Existe também pessoas que usam o aquecedor sem termostato com controlador de temperatura. Isso também dá certo. O controlador de temperatura simplesmente é um termostato, que ele vai ver a temperatura que está e vai ligar e desligar o aquecedor. É a mesma coisa de usar um termostato, entendeu? O aquecedor com o termostato. Simplesmente tem uma precisão um pouco maior aí da temperatura, dependendo dos controladores. Tem uns que são melhores, tem uns que são piores, assim, então depende muito da qualidade também, beleza? Então, até um outro fator interessante, eu vou falar sobre ambientação, que é o que? Quando se chega com o peixe para soltar no aquário. É interessante a gente prestar muita atenção na temperatura nessa hora, porque o risco que você tem de ter uma queda brusca ou aumentar demais a temperatura do peixe nesse momento é muito grande. Então, quando você for fazer essa ambientação, lembre sempre, tem que ser lento, o mais lento possível. Entendeu? Ah, vai demorar 3, 4 horas para me soltar o peixe. É isso. Entendeu? Faça a ambientação perfeitamente, para o peixe não ter choque de temperatura quando você soltar ele no aquário. Certinho? O mesmo vale para as TPAs. Eu vou explicar o que é a TPA certinho também, mas basicamente é você fazer uma troca de água parcial no aquário. Você tirar um pouco de água e colocar água nova. Se você fizer isso muito rápido, tipo tira 20% de água do aquário e coloca 20% de água nova, assim, muito rápido, você vai ter uma queda de temperatura também. Então esse procedimento também tem que ser lento, para que não ocorra essa queda brusca de temperatura, entendeu? Então tudo que for fazer assim no aquário, principalmente de discos, vamos fazer devagar, com bastante calma. Eu falo assim, ó, não tem tempo para fazer a troca de água? Não faça, espera um dia que tenha mais tempo e tal, para você poder fazer a troca de água. Bom, agora que aquecedor, que termostato que a gente deve comprar? Como é feito o cálculo? Você chega na loja e fala, ah, nossa, tem um monte de aquecedor, termostato. É o seguinte, o cálculo é feito de 1 watt por litro de água. Se o aquário tem 200 litros, 200 watts. Se o aquário tem 600 litros, 600 watts. A conta é simples, é só chegar na loja e pedir a quantidade de litros que tem o seu aquário, beleza? Bom, quero falar um pouquinho do que eu fiz aqui no meu aquário para mim não perder muita temperatura do aquário. Uma vez que ele esquenta e chega onde eu quero, a temperatura que eu quero, ele mantém por mais tempo. Por quê? Como vocês podem perceber, no meu aquário eu só tenho a visão da frente. Eu não tenho nem as visões laterais e nem de fundo. O que eu fiz? Eu comprei placas de isopor, 2 placas de 2,5 mm e juntei as duas, fazendo uma placa de 5 e coloquei nas laterais, no fundo e aqui embaixo. Porque isso faz como o aquário fosse quase uma caixa de isopor. Uma vez que ele esquenta, a temperatura demora um pouco para sair, entendeu? A troca de calor que tem do vidro e o ambiente que a gente está é menor, porque tem esse isopor protegendo. Se vocês perceberem aqui, tanto nesse canto quanto no outro canto, parece uma moldura de madeira. Não é. É a placa de isopor que eu envelopei ela com um envelopamento cor de madeira para ficar mais bonito, mas é placa de isopor para não perder a temperatura. Com isso, o que acontece? A gente economiza um pouco na energia, entendeu? Porque falou em esquentar a água e esfriar a água, felizmente é a energia que está indo. Então, fazendo isso, a gente tem aí um pouco de economia aí nessa parte aí de energia, beleza? Eu fiz isso e o resultado foi super positivo. Se você tiver a oportunidade no ambiente onde você for colocar teu aquário de fazer isso, de colocar as placas de isopor, é totalmente positivo, beleza? Bom, vocês viram eu falando assim de troca de calor e tal. Eu vou explicar aqui porque teve um vídeo que eu falei e agora eu comentei aqui de novo. Para não ficar dúvida, a troca de calor o que é? Você tem um ambiente frio e um ambiente quente, entendeu?
o frio tá batendo aqui, ele tá fazendo uma troca de calor com o ambiente que tá quente. E vice-versa, se você tem um ambiente frio aqui, calor aqui, quando o calor bate aqui, ele vai esquentar. Isso é troca de calor. Tanto faz se você estiver esquentando ou esfriando, isso é uma troca de calor. Só para deixar claro, assim, que às vezes eu falo alguma coisa e fica meio que, nossa, o que esse cara tá falando? Esse cara é louco. Não, simplesmente a troca de calor que eu quero explicar é isso. Quero falar agora de uma coisa importante, que é o quê? Aferir a temperatura do aquário. Isso daí é o que? É você se policiar da temperatura que está seu aquário. Não basta simplesmente, coloquei um termômetro lá, tá bom. Não, os termômetros não são confiáveis. Não tenha um termômetro no seu aquário. Coloca alguns de tipos diferentes, tem de fita, tem de mercúrio, tem digital. Por quê? Porque se você olhar um, tá de um jeito, e o outro tá de outro, a gente precisa ter um controle, uma terceira aí, opção para a gente ver qual que é a temperatura real, para a gente não ficar na dúvida. Se a gente tem um, se aquele desequilibrar, por exemplo, assim, descalibrar, isso vai ocasionar no quê? Numa dúvida, que temperatura que tá, entendeu? Então, como vocês podem ver, eu tenho um ali de mercúrio, do lado eu tenho um de fita, aqui dentro eu tenho um digital, que é o controlador, e também eu tenho um que é igual de padaria, que eles medem a temperatura de pão. Eu tenho também, e de vez em quando eu vou aferir a temperatura nesse também. Por quê? Porque se caso um falhar, eu tenho vários ali que eu estou olhando constantemente para ver se está batendo todas as temperaturas. Porque o do controlador que eu tenho aqui, ele tem uma diferença muito grande. Tipo assim, ele está falando que está 26 graus, quando eu coloco o termômetro esse de padaria no rádio, está bem mais alto que isso. E nos outros também está mais alto. Então se eu confiar nele, ele está sendo mentiroso para mim. Entendeu? Eu falo assim, nossa, eu tô com o aquário a 28 graus, mas na verdade ele está a 32. Então é sempre importantíssimo você ter mais de um termômetro para você fazer essa aferição. Hoje o mercado te oferece uma gama assim, de termômetros que eles falam que é confiável, não sei o que, realmente tem muitos que são confiáveis. Só que não é pro resto da vida, que os aparelhos com o tempo, eles sofrem desgaste, entendeu? Ele vai descalibrando com o tempo. Então é sempre bom você ter mais e sempre adquirir mais. Um termômetro desse de mercúrio é baratinho, custa, sei lá, R$5. Não custa de vez em quando você chegar, trocar ele, pôr outro. Por quê? Porque você sempre vai ter um controle legal aí da temperatura e não vai ter problema com temperatura. Beleza? Bom, galera, com isso a gente encerra aqui esse nosso episódio. Esse foi bem curtinho assim mesmo. Não tem muito o que ficar falando. É até bom a gente falar um pouco menos, porque sobra mais, assim, o vídeo fica mais curto, né? Fica bem melhor. Então, no próximo episódio a gente vai falar sobre tudo que tem dentro do aquário. Areia, tronco, planta, o que você quiser colocar no seu aquário. Eu vou dar algumas dicas. Vai por planta, não vai? Substrato, que tipo de substrato? Eu vou falar muita coisa sobre isso. Então, com certeza o episódio que vem vai ser um pouquinho mais longo, tem bastante conteúdo pra gente falar. E é isso aí, galera. Vamos lá, até o próximo episódio.